Natureza. Muitas vezes nos dizem que devemos esgotar todas as causas conhecidas, antes de recorrermos às causas desconhecidas para explicar os fenômenos. Admito perfeitamente a opinião, mas não percebo que ligação isso possa ter com as questões de fenômenos. O subconsciente ou a subconsciência, com a sua massa enorme de informações áuridas não se sabe onde, com o seu caráter distinto, a sua moralidade inferior, as suas mentiras perpétuas, é simplesmente uma explicação teórica, como é a ação de um morto. Em caso algum se pode considerar esse subconsciente uma causa conhecida, denominá-lo uma hipótese científica, e a dos espíritos ou desencarnados uma hipótese anticientífica, é colocar-se entre as pontas de um dilema. A senhora Reis leu um estudo sobre experiências a que procedeu, fitando durante algum tempo um copo de água clara. Diversas figuras e diferentes cenas se formaram no fundo do copo, de um modo nebuloso ao princípio e depois mais nítido. A Sociedade de Pesquisas Psíquicas publicou em 1890 um artigo muito curioso sobre esse assunto, que toca de perto o hipnotismo. O professor F. Mieres leu importante trabalho sobre as provas da sobrevivência do homem depois da morte. Eis um sucinto resumo desse trabalho, publicado num jornal americano. Apesar das dúvidas científicas, baseando-se, primeiro, nas informações dadas pelos desencarnados a propósito de fatos ocorridos depois da sua morte, fatos desconhecidos daqueles a quem eram contados. Segundo, em fatos relatados por essas pessoas mortas há muito tempo, fatos ignorados dos vivos e cuja exatidão foi rigorosamente constatada por documentos. Terceiro, em comunicações feitas pela escrita automática e por médiums em letargia, cientificamente postos à prova, o Sr. Mieres conclui que os pretensos mortos podem comunicar-se conosco e que dentro em pouco poderão fazer de um modo mais completo. Graças a esta nova ciência, diz o Sr. Mieres, os nossos queridos mortos sairão do túmulo. É um grande passo dado pelo sábio professor de Cambridge, que ainda não se pronunciara de modo tão categórico relativamente à sobrevivência. Que dirão deste progresso os sábios ingleses que se conservam fiéis à ciência oficial? Provavelmente contentar-se-ão em encolher os ombros e voltarão aos seus caros estudos materialistas. Creio, entretanto, que dentro de alguns anos uma cisão bem nítida se produzirá entre os atrasados e os adiantados. Já os sábios hipnotizadores fizeram forte brecha na cidadela materialista, que muito breve esperam admirar em estado de ruína. A luta será rude e penosa, pois todos esses fenômenos estão de tal modo fora das nossas ideias de convenção, que será preciso algum tempo para vencer a rotina. Em suma, o Congresso teve considerável êxito e a sua influência por muito tempo far-se-á sentir. Demonstrou que homens da ciência podem ocupar-se de questões psíquicas sem correr no ridículo, o que de certo não se pensava há 20 anos. Documentos diversos. Eis alguns documentos que me pareceram dignos de menção, além dos numerosos fatos que já tenho referido neste livro. O médico italiano Finzi apresentou, num artigo lido no Congresso Psíquico de Chicago, algumas observações a propósito das suas sessões com a médium Eusápia, as quais se realizaram em Nápoles, no seu próprio quarto. Outro sábio, o professor Gerosa, ajudou a obter constatações fotográficas das poderosas manifestações psíquicas que se produziram em cada sessão. Aludindo às experiências de Milão, o Dr. Finzi cita uma observação do Sr. Charles Richet, que diz que as provas fornecidas nessas sessões de Milão seriam perfeitamente suficientes para experiências químicas, mas que não devemos contentar-nos com elas no inquérito espiritualista. À primeira vista, isto pode parecer parcial, mas, quando se pensa na grande quantidade de experiências químicas que foi necessário recomeçar, deve-se reconhecer que a asserção é algum tanto verossímil.
como perguntassem ao Dr. Finzi sua opinião pessoal sobre as suas sessões psíquicas com Eusápia, ele respondeu: é impossível emitir opinião segura, baseada em 21 sessões apenas, tanto mais quanto para estabelecer o menor ponto das pesquisas físicas tornam-se necessárias centenas de experiências. Acrescentou todavia que se deve absolutamente rejeitar qualquer suposição de fraude consciente, produzida pela médium com auxílio de comparsas ou devido a expedientes de prestidigitação. Os dois experimentadores, Dr. Finzi e Professor Gerosa, chegaram à conclusão de que os fenômenos eram produzidos quer pelos dons psíquicos da médium, quer por forças misteriosas ou inteligências agindo por intermédio da médium. Ambos tiveram provas evidentes de que esta última explicação era a verdadeira. Pensam, porém, que essas provas ainda não são bastante fortes para se imporem àqueles que ainda não fizeram experiências. Entretanto, o Dr. Finzi conta para o futuro com resultados cada vez mais concludentes. Ao Dr. Finzi não agradam as sessões realizadas na escuridão completa, no que tem muita razão, pois é esse o melhor meio de ser iludido, mesmo inconscientemente, pelo médium. O doutor indica o meio de remediar esse inconveniente, o qual consiste no uso de uma lâmpada especial que não dá luz direta, porém pode produzir no ar vibrações eletromagnéticas conhecidas pelo nome de raios ultravioletas. O primeiro resultado seria que um aparelho fotográfico poderia constatar tudo o que se passasse num aposento não iluminado. Vejamos agora as opiniões dos professores Broferi e F. de Amicis. Comecemos pelo último, que é diretor de clínica da Universidade de Nápoles. Diz ele: bem instruído em todos os artifícios a que se recorre para a produção de tais fenômenos, tive ocasião de verificar a impossibilidade absoluta de explicar por tal modo o que se passa com Eusápia Palladino. Admitir que tais fatos são produzidos pela habilidade mistificadora de Eusápia é, eu atesto, dar diploma de imbecis às testemunhas. Eu mesmo posso, tendo assistido a essas diversas experiências, afirmar sem reticências a realidade dos fenômenos observados. Quanto ao professor Brofério, vou citar alguns trechos de um livro que dedicou a todos os espiritualistas que não temeram o ridículo. Ele mesmo teve a coragem de afirmar as suas opiniões e, como Lombroso, fez uma retratação completa. Há 10 anos Brofério considerava os fenômenos chamados espíritas como uma superstição do século XIX, e uma epidemia forte, porém transitória, causada pela fermentação de antigos erros, pelo medo da morte e pelo amor do maravilhoso inerente à natureza humana. Mais tarde, havendo estudado a psicologia e depois o psiquismo com Eusápia e muitos outros médiuns, o professor chegou a convencer-se de que: primeiro, os fenômenos são reais. Segundo, de todas as explicações emitidas sobre o assunto, a dos espiritualistas é a mais provável. Enumera a massa enorme de fatos, sujeitando-os a uma estrita análise, pesando os prós e os contras, estudando todas as objeções e não temendo absolutamente quaisquer deduções lógicas. Na realidade, diz ele, os fenômenos mediúnicos são fatos e não alucinações. Termina dizendo que nada se deve negar por opinião preconcebida e pensa, com Voltaire, que obstinação é simplesmente a energia dos imbecis. Não abandonemos a Itália sem falar de outro convencido, o Dr. Irmacora, de Pádua. Diz ele: poucos sábios terão sido tão incrédulos como eu no tocante a esses fenômenos. Os que disso duvidarem poderão recorrer aos meus 2 livros Paz e Anomalia e Estudiço e Hipnotismo, nos quais só me faltou insultar os espiritualistas. Outro médico italiano, o Dr. Giuseppe Masucci, teve sessões em Nápoles com Eusápia, e eis o que ele diz: fui obrigado a demolir todo o edifício das minhas convicções filosóficas, às quais havia consagrado uma parte de minha vida. Outra curiosa conversão aos fenômenos psíquicos é a do Dr. Porfírio Parra,
sábio distinto e até então um dos apóstolos da escola positivista no México. As suas opiniões mudaram radicalmente depois de um rigoroso exame dos fenômenos, feito com as mais minuciosas precauções. As sessões se realizaram na casa da Sra. Eliwade, onde se achavam reunidos 3 médiuns, Margarita, filha daquela senhora, e 2 outras damas. Essas sessões foram seguidas de várias outras na própria casa do doutor. Este continuou as suas investigações e está pronto a defender as suas novas opiniões, provando que não as adotou levianamente, antes foi, como muitos outros, obrigado a inclinar-se diante dos fatos. Outras opiniões de sábios ingleses. O Dr. Ashburner diz o seguinte: tenho tantas vezes constatado manifestações mediúnicas, que não poderia, mesmo se quisesse, repudiar as provas que tenho tido diante dos olhos. Sinto-me feliz em poder dizer que atualmente há milhares de pessoas que, como eu, não podem duvidar do que têm visto. Cromwell Valley, engenheiro eletricista de quem já falei, diz o seguinte, numa carta a William Crookes: no Antigo e no Novo Mundo, não conheço exemplo de um homem de bom senso que, tendo estudado com cuidado os fenômenos, não se haja rendido à evidência. O Dr. Campbell, de Londres, que, como o Dr. Elliotson, era oposto aos fenômenos, reconheceu a realidade deles. O Dr. Johnston observou: segundo a opinião corrente, os mortos não voltam, mas essa opinião se acha em oposição com a de todos os tempos e a de todas as nações. Entre os povos mais ou menos civilizados, não somente se fala das aparições dos mortos, mas ainda se acredita nelas. Só por verdadeira, tal opinião se pôde tornar universal. Porque os cépticos têm posto em dúvida tal opinião, em nada enfraquecem as numerosas provas que existem, e muitos daqueles que negam de viva voz confessam secretamente a realidade dos fatos por temor da outra vida. Até Lord Byron, o céptico por excelência, manifestou em alguns versos a sua opinião. Penso, como disse Johnston, que há 6.000 anos os povos acreditam que em diversos momentos os mortos têm aparecido ou voltado. E o que há de mais estranho é que, apesar das revoltas da razão contra tal crença, alguma coisa existe de tão forte em favor dela, que aqueles mesmos que a pretendem negar, debalde o fazem, em seu desproveito. Juntarei a todos esses testemunhos as curiosas observações de 2 grandes inteligências sobre os fenômenos em geral. Eis o que dizia La Bruyère, no século XVII, a propósito da magia e do sobrenatural. A teoria é obscura, os princípios vagos, incertos, mas há fatos embaraçosos, afirmados por homens graves, que os têm presenciado. Admiti-los todos ou negá-los todos, parece-me igualmente inconveniente, e ouso dizer que nisto, como em todas as coisas extraordinárias ou fora das regras comuns, é preciso ficar no meio termo entre as almas crédulas e os espíritos fortes. Eis ainda o que no século XVIII escreveu o ilustre matemático Laplace. Estamos tão longe de conhecer os agentes da natureza e os seus diversos modos de ação, que seria pouco filosófico negar a existência dos fenômenos, simplesmente porque são inexplicáveis no estado atual dos nossos conhecimentos. Devemos examiná-los com uma atenção tanto mais escrupulosa quanto mais difícil pareça admiti-los. Devem-se multiplicar as observações ou as experiências, a fim de obter-se, em favor dos agentes que elas parecem indicar, uma probabilidade superior às razões que se possam ter para negar-lhes a existência. Materializações. Nos Anais Psíquicos, de março de 1984, foram publicadas várias notas sobre a materialização, colhidas no decurso de 2 viagens feitas em 1887 e 1893 aos Estados Unidos. Li cuidadosamente tais notas e nenhuma dúvida tenho sobre as citadas sessões. Quase todas se realizaram com médiuns públicos, isto é,
nas piores condições para se chegar a um resultado, mesmo aproximativo. Já manifestei claramente a minha opinião sobre este ponto e creio que não se podem obter efeitos reais ou não contestáveis senão no caso de se achar o médium, mesmo que este seja público, em casa da pessoa que faz as experiências ou em casa de amigos com os quais esta possa contar. É preciso, sobretudo, que sejam tomadas todas as precauções, mesmo contra a inconsciência do médium, uma vez em letargia. Nas sessões de materialização a que nos referimos, não se tomaram garantias contra fraude, e o autor das notas em questão faria mal em apresentar o que viu como verdadeiras materializações. Vários médiuns citados recusaram ao autor uma sessão privada na residência deste, o que depõe muito contra esses médiuns, que em suas casas têm toda a facilidade em introduzir comparsas, homens ou mulheres. Os 3 ou 4 pretensos médiuns de materialização que foram apanhados, em Londres, em flagrante delito usavam largamente da comparsaria. É um gênero absolutamente novo de atores e atrizes. Às vezes, mesmo, o médium se disfarça com véus de gaze, falsas barbas ou máscaras de cera muito finas. Quanto a armar maquinismos nos seus aposentos, os falsos médiuns não pensam absolutamente em tal porque isso lhes sairia muito caro, tanto mais quanto, cedo ou tarde, serão descobertos. Além disso, os vizinhos perceberiam facilmente esse pequeno trabalho de maquinação, não maquiavélica. Nesta ordem de ideias, eis o que em 1893 me escreveu o falecido Donald McNabb, engenheiro de artes e manufaturas, de quem já tive ocasião de falar. As minhas investigações particulares tiveram por objeto os estados de consciência dos médiuns, enquanto os fenômenos se produziam. Nenhum fenômeno me surpreendeu ou admirou, são processos naturais, pois que não admito o sobrenatural. Às vezes o médium emprega meios diferentes do que se espera, e então sem razão acusam de fraude. As minhas melhores experiências de materialização foram feitas com um único médium. Muitas vezes, porém, tive que tratar com 5 médiums que por acaso se achavam reunidos. Então os fenômenos se produziram em pleno dia, a casa como que se tornava assombrada. Entretanto, as melhores condições para não ser-se enganado é ficar só com o sensitivo e propor-lhe a queima-roupa a uma experiência nova, de que ele nunca tem ouvido falar. Muitas vezes experimentei nestas condições. Assim, o êxito afasta qualquer ideia de fraude. O Sr. Donald McNabb fez numerosas experiências, e o que, a meu ver, lhes dá um grande valor é que ele nunca tratou com médiuns públicos ou pagos. De certo, há exceções e elas confirmam a regra, porém, se é lícito ter confiança em sessões efetuadas com alguns médiuns públicos muito poderosos, em compensação muitos outros têm sido apanhados em flagrante delito de fraude. A luta diária pela vida assim o exige, pois o desgraçado médium público nada mais obtém, se não pode produzir o fenômeno que dele se espera, e pior ainda se ele se engana, mesmo inconscientemente. A sua única consolação deve consistir em pensar que, na Idade Média, pior seria, com certeza o queimariam. Fotografias psíquicas. Seria talvez notado o meu silêncio a propósito deste gênero de fenômenos, por isso direi a respeito algumas palavras. Creio que a questão ainda não está amadurecida, pois Stinton Moses, nessa época, denunciava os diversos artifícios empregados para falsificar o fenômeno. As experiências mais curiosas nesta ordem de ideias são as do Sr. Trail Taylor, diretor de um jornal inglês de fotografia. Esse cavalheiro, que tem todas as qualidades de um homem de ciência, é igualmente perito em química fotográfica e em pesquisas ópticas. Escreveu diversas obras sobre estes assuntos, que conhece a fundo. Além disso, foi nomeado membro honorário da Sociedade Politécnica da Rússia. A sua boa-fé é indiscutível.
Em 1893, o Sr. T. Taylor fez diversas experiências com o Sr. T. Dugnid, mecânico, que tem dons mediúnicos muito pronunciados, e a essas experiências assistiram um sacerdote, um doutor, um membro de duas sociedades científicas, um sábio, dois comerciantes de Glasgow, além do Sr. Glendinning, que publicou o relatório das sessões numa brochura, cuja cuidadosa leitura recomendo a todos quantos sabem o inglês. É muito curiosa. Tomaram-se as precauções mais minuciosas, e os resultados são muito interessantes. Várias imagens de mulheres e de homens vieram interpor-se, na chapa fotográfica, entre o médium e o Sr. Taylor. Nenhuma das figuras obtidas desse modo foi reconhecida pelas pessoas presentes, à vista do que o Sr. Taylor pergunta se essas imagens não seriam cristalizações do pensamento, e se a luz e a vontade nada têm que ver com esse fenômeno. Trata-se, pois, de saber se essas imagens são de espíritos ou projeções do pensamento, quer dos assistentes, quer do médium. O Sr. Foley fez longo estudo sobre as ideias-força. Talvez as suas teorias encontrassem um apoio inesperado nesses fenômenos misteriosos. Pôde-se também obter a imagem do médium, embora este não estivesse presente no momento da experiência. Isso faria supor que o corpo psíquico do médium pôde destacar-se dele e vir colocar-se diante da câmara negra. Pode o cérebro humano produzir pela vontade uma projeção ódica representando a imagem de um parente que está presente à sua memória, ou isso não passa de manifestações de espíritos, como creem os espíritas. A questão é complexa e merece estudada com cuidado, antes que se pronuncie uma opinião definitiva. O Dr. D. Clarke, nas suas viagens através dos Estados Unidos, teve, diz ele, no Jornal Ilustrado da Califórnia, a prova de que muitas vezes apareciam nos negativos imagens de artistas que nada sabiam de fotografia psíquica e nela não acreditavam, até o dia em que foram forçados a render-se à evidência. Em dois casos citados pelo doutor, as imagens persistiam em aparecer, apesar de todos os meios empregados para impedi-lo. Esses artistas, que tinham ideias religiosas exageradas, abandonaram a sua profissão, cuidando que esses fenômenos eram artes do diabo. Experiências do Dr. Oliver Lodge. Em novembro de 1894, o Dr. Oliver Lodge, professor de física no Real Instituto Científico de Dublin, leu, perante os membros da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, um relatório sobre as suas experiências com Eusapia Palladino, médium de quem já tenho falado. Convidado pelo Dr. Charles Richet a procurá-lo numa pequena ilha perto de Eres, o doutor partiu com seu amigo, o professor F. Mieres, e ambos passaram 6 dias, em julho de 1894, nessa ilha, onde viera encontrá-los o Dr. Chorowicz, de Varsóvia. O fim dessa reunião de sábios era estudar, pelos mais rigorosos métodos, os fenômenos que se produziam na presença de Eusapia Palladino, camponesa napolitana. Diz o Dr. Lodge. Eu era absolutamente céptico no tocante a movimentos produzidos sem contato, mas o meu cepticismo teve que render-se à realidade dos fatos. Atualmente tenho a convicção de que diversos fenômenos desse gênero podem, em certas condições, produzir-se de um modo real e objetivo. Os fatos que posso garantir, como amplamente suficientes para estabelecerem uma verdade não reconhecida pela ciência, são os seguintes, tomando as precauções que podem impedir qualquer ação normal do médium. Primeiro, os movimentos de uma cadeira, visíveis em circunstâncias que tornavam impossível qualquer ação mecânica. Segundo, os movimentos de uma cortina de janela, sem haver vento ou qualquer outra causa ostensiva. Terceiro, o som das notas de um piano que ninguém tocava. Quarto, uma volta de chave dada visivelmente no interior do salão, o transporte dessa chave para uma mesa,
depois a sua recolocação na fechadura da porta. Quinto, os movimentos de uma pesada mesa colocada atrás da médium, longe dela, e o soerguimento da referida mesa, em condições em que habitualmente seria impossível levantá-la. Sexto, sinais azuis aparecendo sobre uma superfície branca, sem meios ostensivos de escrita. Sétimo, os contatos, pressões e carícias na minha cabeça e nos meus braços, enquanto se prendiam as mãos e os pés da médium. Naturalmente os 4 sábios se haviam certificado de que ninguém, além deles, podia tomar parte nas suas experiências, durante as quais constataram ainda a aparição de grande mão e o contorno de um rosto ensombrando a luz. Segundo observa o diretor de Lead, jornal em que foi publicado esse relatório, as pessoas muito fortes, que julgam conhecer tudo, inclusive todas as leis da natureza e todos os limites do que é possível, serão levadas a refletir. Efetivamente, as experiências dos 4 sábios foram conduzidas de acordo com métodos e precauções que lhes dão valor especial. O Dr. Lodge e F. Mears seguravam sempre os pés e as mãos da médium, de modo que ela não pudesse mover-se. Apesar de tudo, os fenômenos psíquicos se produziram, e os 2 sábios ingleses puderam ter a prova de que toda fraude era impossível. Estes fatos, diz Lodge, parecem invalidar as leis físicas, mas não o creio. Certas coisas que parecem anormais pertencem à ordem da natureza. É o que pensava o Sr. McNabb, e é também a minha opinião. Espero, pois, que dentro em poucos sábios recalcitrantes se dignem reconhecer esses fatos que parecem inadmissíveis. A identidade dos espíritos. Eis uma das mais difíceis questões para todos os que estudam os fenômenos psíquicos e as relações dos homens com os desencarnados. As provas de identidade, fornecidas pelos invisíveis que se comunicam, nem sempre são concludentes e muitas vezes são pouco aceitáveis as explicações que nos dão os incrédulos. Daí, como em todas as coisas, há um meio termo. Num dos números do eixo do Mervyn Laux, Gaston Mary resumia a questão nestes termos: os espíritos evocados nos trabalhos espiríticos dão provas absolutas da sua identidade? Os espíritas dizem que sim, eu direi que não, até que me demonstrem o contrário. Não partilhando de todas as ideias ou opiniões dos espíritas franceses, acredito, como eles, que se podem perfeitamente assinalar alguns casos em que os desencarnados têm dado provas da sua identidade. Gaston Mary diz provas absolutas. Eu acho que não se deve ser exagerado em nada nem se mostrar muito absoluto naquilo que se procura. Os desencarnados nos dizem muitas vezes que nem sempre lhes é fácil comunicar-se, as condições são variáveis e as dificuldades por vezes insuperáveis. É isso que nem sempre querem compreender os incrédulos ou os homens de ideias preconcebidas. É fácil dizer que os casos positivos de identidade são exceções. Da minha parte, porém, durante as pesquisas para o meu livro, encontrei-os em grande números, perdi muito tempo para achá-los entre os numerosos documentos psíquicos que tive entre as mãos, mas me contentarei em assinalar uma boa porção deles. Comecemos por alguns fatos históricos. Caso 1. Carlos I foi 2 vezes avisado, pela aparição de Lord Strafford, de que devia evitar o encontro com o exército dos parlamentares, então em Northampton. O príncipe Rupert, séptico da época, dissuadiu o rei de tomar a sério esse aviso e o rei, marchando resolutamente para o norte, foi surpreendido em caminho e sofreu o desastroso desbarato de Naseby. Dir-se-á que Carlos I foi vítima de uma alucinação. Isto, porém, me parece inadmissível, pois o aviso, além de categórico, foi dado 2 vezes e o rei andou mal não o seguindo. Por que não se aceitar que Strafford tenha querido dar uma última prova da sua dedicação ao rei, a quem, em vida, tanto se devotou? Caso 2. No seu livro Monarchie ou no Monarchie, 1651, Lilly,
inglês, conta o fato seguinte, que foi confirmado por vários contemporâneos. Um homem idoso, chamado Parker, que pertencer à casa do Duque de Buckingham e for amigo íntimo de George Villiers, pai do Duque, declara que por 2 vezes este lhe aparecera e na segunda vez lhe dissera: sei que a grande afeição que tinhas por mim tens hoje por meu filho e, como me deves bem reconhecer por seu pai, dize-lhe tais e tais coisas particulares, e se tuas, aconselha-o a que renuncie à convivência com tais e tais pessoas, senão a sua morte será tão certa quanto súbita. Parker supôs isso um sonho, disse-nos Lily, e não querendo assustar o Duque, à vista das informações que lhe pareciam tão pouco seguras, guardou segredo sobre isso, tanto mais que temia os motejos de seu amo, que lhe chamaria talvez doido. Alguns dias depois, certa noite, pela terceira vez apareceu o velho Duque, parecia bastante zangado e, caminhando para Parker, lhe disse: eu te supunha amigo, tanto meu quanto de meu filho. Uma vez que não lhe deste o aviso de que te encarreguei, de novo te peço que me faças. Parker, atemorizado desta vez, respondeu que o jovem Duque era um séptico e receberia mal o aviso, ao que o Duque retrucou: se ele não te acreditar, narra-lhe o seguinte segredo que só eu e ele conhecemos. E contou ao velho amigo alguma coisa de importante. Parker, convencido agora de que não sonhava, contou ao jovem tudo o quanto acabava de lhe suceder e, ouvindo as estridentes gargalhadas do mancebo, repetiu-lhe o segredo que o velho confiara. O mancebo, perplexo, disse-lhe que só um demônio poderia ter revelado isso e, talvez por esse motivo, não aceitou o conselho paterno e continuou na sua vida de devassidão. Ainda uma vez, o velho Duque apareceu a Parker para dizer-lhe, profundamente triste: sei que falaste a meu filho que ele não aceitou o meu conselho, pois bem, volta a ele, dize-lhe pela última vez que, se não se corrigir, morrerá por uma punhalada. A profecia se realizou inteiramente, pois em 23 de agosto de 1628 o Duque de Buckingham foi ferido pelo punhal de Felton. Este caso é característico. Compreende-se que um pai, ao ver o perigo que corria seu filho, se tem esforçado em preveni-lo. Supor que um demônio tenha tomado a figura do velho Duque para aconselhar o filho é tão pueril quanto ilógico, pois o dever de um demônio seria mergulhar ainda mais o mancebo na sua vida de depravação e não tentar daí retirá-lo, dando ainda mais força ao seu aviso com a prova da existência supraterrestre de seu pai. Supor também que um elemental tenha tomado a aparência de um elementar para falar a Parker, segundo nos contam os teósofos, não é menos inadmissível. Ou se crê ou não se crê no além e, se se crê, deve-se ser lógico. Caso 3. O Conde de Rochefort, do 17º século, conta nas suas memórias os seguintes fatos, acrescentando que talvez o leitor hesite em acreditar, mas há ainda pessoas de tão alta consideração, descendentes daqueles de quem vou falar, que poderão dizer se é ou não a verdade. Eis os fatos. O Marquês de Rambouillet era amigo íntimo do Marquês de Presse. Certa noite, depois de haverem conversado sobre coisas do outro mundo, cada um prometeu ao outro vir, logo que morresse, trazer notícias de além-túmulo. 2 ou 3 meses se passaram sem que se lembrassem mais desse trato. Entretanto, chegou o tempo de partir para o exército. Ambos eram militares. O Marquês de Rambouillet seguiu para Flandres, enquanto que Presse, atacado de uma febre maligna, ficava na casa de Dupin, onde se tinha alojado. 1 mês ou 5 semanas depois, pelas 6 horas da manhã, Presse, deitado ainda, ao sentir que alguém abriu o cortinado do leito, voltou-se para ver quem era e deparou com o Marquês de Rambouillet, de botas, armado e equipado. Presse quis saltar-lhe ao pescoço para testemunhar a alegria que sentia pela sua volta, mas o Marquês, recuando vivamente,
lhe disse que havia sido morto na véspera, em tais e tais condições, e que viera até ele só para cumprir a sua promessa, que nada havia de mais verdadeiro do que o que se dizia a respeito do outro mundo, que devia procurar viver de modo diverso daquele em que vivia, que também seria morto na primeira ocasião, portanto, não havia tempo a perder. Prece, não acreditando nem no que via nem no que ouvia, saltou do leito para abraçar o amigo, que ele supunha estar ali gracejando, porém só encontrou o vácuo. Ramboilete então, vendo a incredulidade do seu amigo, mostrou-lhe o lugar em que recebera o golpe, na região renal. Depois desapareceu deixando o Prece tão atemorizado que, com os seus gritos, despertou todos os habitantes da casa. O conde de Rochefort, que aí se achava também, veio com Dupin, o locatário, ver o que se passava, ouvindo ambos de Prece a minuciosa narração do fato que levaram à conta de sonho, com grande desespero dele por ver que o tomavam por um visionário. Inutilmente se esforçou por fazer acreditar nas suas palavras. Conservamo-nos incrédulos até a chegada da mala postal de Flandres. Ao recebermos a notícia da morte do Marquês de Rambouillet, olhamo-nos significativamente, achando já alguma coisa de verdade no que contar a Prece. Pouco tempo depois, recomeçaram as guerras civis. Prece quis ir ao combate de Porte Saint-Antoine, não querendo passar por covarde, apesar de seus pais tentarem por todos os meios impedi-lo, seguiu e foi morto, com grande dor de toda a família. Não se pode pôr em dúvida a grande boa-fé do conde de Rochefort, pois que, até a chegada da mala de Flandres, nem ele nem o seu locatário acreditavam na realidade do fato. Se isto não é um caso bem patente de identidade, que será então? Telepatia de um morto a um vivo? Opinião sem fundamento, pois é evidente que o espírito desencarnado, de Rambouillet, se transportou até junto de seu amigo e lhe deu provas indiscutíveis da sua morte e da sua identidade. Ademais, sendo 6 horas da manhã, por certo Prece já não dormia. Apesar disso, porém, não acreditou, até o último momento, na aparição de seu amigo materializado e, infelizmente para ele, tanto quanto o Duque de Buckingham, não ligou importância ao conselho que lhe fora dado de além-túmulo. Buscando-se bem na história de todos os povos antigos, estou certo, muitos fatos do mesmo gênero se encontrariam, mas pesquisemos agora os fatos modernos. No interessante jornal do Sr. Gemery, Leixo do Mervilleux, acho desde logo 3 casos de identidade que me parecem bem positivos. O primeiro, agosto de 1899, é o seguinte. Durante o inverno de 1897, o abade L. Conde Lubienski, vigário de Santa Cruz, Varsóvia, trabalhava só, nos seus aposentos, quando ouviu alguém bater-lhe à porta. Foi abrir e viu diante de si uma menina pobremente vestida, que lhe suplicou fosse levar os últimos sacramentos à sua mãe agonizante. O digno sacerdote acompanhou a rapariga até uma pobre mansarda, onde encontrou uma mulher deitada, enferma, que o recebeu com provas de reconhecimento, mas inquiriu, não sem admiração: "Quem vos foi chamar, senhor abade? Vivo aqui tão só, que não tinha quem mandar ao vosso encontro." "Vossa filha." "Minha filha. Não pode ser, senhor abade, pois acaba de morrer. Ainda ali está no leito em que expirou." O vigário de Santa Cruz aproximou-se, e grande foi o seu espanto ao reconhecer na finada a mesma menina que o fora chamar para junto de sua mãe. Esta história circulou em Varsóvia e em toda a Polônia. Ninguém ousou pôr em dúvida a veracidade das palavras do abade, única testemunha ocular. É evidente que a menina morta, imbuída de ideias católicas, quis obter para sua mãe os últimos socorros da religião. Foi, portanto, como espírito desencarnado, que ela foi chamar o sacerdote, e este, reconhecendo a finada, obteve incontestável prova de identidade,
O segundo e o 3 graus Celsius asos se acham nas memórias de uma vidente, a senhora Sevaltier, Eixo, de 1 a 15 de abril de 1899. Arsênio Houssaye, que todo mundo em Paris sabe ter sido um amável séptico, não contava sem viva emoção o seguinte fenômeno. Eu acabava de me separar da senhora G. para contrair segundas núpcias. Seu desespero me parecera excessivo, pois ela era uma grande trágica. Deixando-me, a senhora G. dissera, vou matar-me. Se além deste mundo se viver ainda, voltarei para perto de ti, como um remorso eterno. No dia posterior, à noite, ao atravessar a minha galeria, então às escuras, ao fundo, num espelho, entrevi como que uma luz que se dissipava, conquanto perfeitamente distinta, a cabeça da senhora G, que me aparecia como no momento do seu profético adeus, e pouco depois eu vinha a saber que a senhora G. se havia envenenado. De então em diante, muitas vezes a vi. Como se pode notar, Arsênio Houssaye não era predisposto à alucinação visual, porquanto ignorava ainda a morte de sua amante quando esta lhe apareceu. Evidentemente Houssaye sorrira da ameaça da senhora G, pois devia pensar que era uma simples comédia representada pela atriz. Pode-se, portanto, acreditar que a sua emoção fosse viva e sincera, logo que soube da sua morte. Ver desencarnados é, certamente, a prova mais positiva de identidade. Conta a senhora Sevaltier. Certa noite, sem que coisa alguma, nem conversação, nem reminiscências do passado, me tenha podido predispor, fui subitamente despertada por uma impressão de frio, que passou pela minha fronte e forçou meus olhos a ficarem abertos. Perto de mim estava minha irmã Edith, e eu a ouvia falar. Queixava-se, sofria muito. Desaparecendo, como se me quisesse dar uma prova material de sua passagem, encontrei quebrada, na manhã seguinte, a redoma que guardava o seu retrato. Como se pode julgar pelas linhas grifadas, a senhora Sevaltier estava perfeitamente acordada na ocasião em que sua irmã lhe apareceu. Supor-se que, nos dois casos de aparição de desencarnados que acabo de citar, fossem demônios que tomassem as máscaras da senhora G. e da senhorita Edith, seria uma injúria ao bom senso e, especialmente, à bondade de Deus, que nunca permitiria tais comédias. Não se pode assim abusar de sentimentos tão respeitáveis. Diz o Sr. Gemery, a propósito dessas memórias da senhora Valdier, que não há um só dos fatos psíquicos narrados por essa senhora no qual não se descubra uma ideia oculta de enganar, de destruir, de surpreender. Os dois fatos que acabo de citar são a prova evidente do contrário. Houve duas manifestações bem positivas de desencarnados, como os que se encontram às centenas nos proceedings da Society for Psychical Research, de Londres. O Sr. Gemery diz também no mesmo artigo, constata-se, em todos os seres que se manifestam nas experiências espíritas, certa propensão para a mentira, para a mistificação. Pode-se dizer que todo espírito evocado é mentiroso. Posso afirmar ao Sr. Mary que o seu erro é completo, e pela minha parte nunca fui enganado nas minhas experiências psíquicas. É certo que, segundo o preceito de São João Evangelista, eu submetia sempre os espíritos a uma prova, e nunca a minha pedra de toque psíquica me fez enganar. Só os experimentadores por demais crédulos são sempre ou quase sempre iludidos por acreditarem em tudo quanto lhes diz um invisível, como acreditariam no primeiro que encontrassem na rua, mesmo sem o conhecerem. O Sr. Gemery parece formar uma opinião satânica dos invisíveis, que, felizmente, não são tão tétricos como lhe parece. No eixo do Merveille Elks, de dezembro de 1899, havia um artigo firmado com o pseudônimo Geristes, que, parece, resume a questão do modo mais claro e mais lógico possível, dizendo que no plano de existências que acompanham o nosso há seres de toda espécie, como sejam, medíocres,
ternos, frívolos, falazes e inofensivos, uns maus, outros de ordem mais elevada. Esse anônimo diz também que o defeito de certos católicos, não de todos seu erro, pode-se dizer, é de ver em quase todas as manifestações de ordem extrafísica a intervenção do diabo em pessoa, como princípio do mal. Partilho inteiramente desse modo de ver, que me parece, como a Gerestes, o mais razoável e sobretudo o mais evidente. De outra forma, cai-se nos exageros e nas ideias preconcebidas. Certos espíritas veem espíritos por toda parte, mesmo nas manifestações puramente anímicas, como já disse Aksakov. Muitos católicos, também, enxergam o diabo em toda a manifestação invisível. Fiquemos então bem no centro e afastemo-nos dos intransigentes. É o melhor método para todo experimentador independente. Nas suas memórias, a senhora Sevaltier diz ter desejado muito ver sua avó, mas que nunca teve essa satisfação. Como o Sr. Camille Flammarion, ela lastima o silêncio dos seus parentes e dos seres que lhe foram caros. A solução desse problema foi dada por diversas comunicações psíquicas que vou resumir. No livro Automatic Writing, da Sra. Underwood, uma americana não espírita, diz ela, propôs essa questão tão importante, e eis o que lhe foi respondido. Apesar do vosso grande desejo de obter comunicações de vossos parentes e amigos, a coisa é mais difícil do que o pensais. Os laços de simpatia são mais fortes além túmulo, que os laços de família. Estais admirada do silêncio de muitas pessoas que julgáveis vos fossem simpáticas e que não o eram. É evidente que, muitas vezes, aqueles que se supõem serem nossos amigos só o são na aparência. Nas melhores famílias há também, muitas vezes, animosidades secretas. Além disso, aqueles que amamos e que o desejaríamos tornar aversão, frequentemente, os mais distantes de nós no além da vida e se acham em condições de não poderem comunicar-se. Deve-se também considerar que os parentes e amigos dormem, não seu último sono, mas o primeiro estado letárgico que se segue à morte do corpo. Este estado é mais ou menos longo para uns do que para outros. É preciso ter-se a candidez psíquica do Sr. Camille Flammarion, para se imaginar que o mais vivo desejo de tornar a ver um amigo seja suficiente para permitir que o fenômeno se produza. Eis ainda a este respeito a curiosa resposta que encontrei em Leeds, de dezembro de 1899. O fato de alguns desencarnados desconhecidos se manifestarem mais vezes do que os parentes ou amigos pode ser explicado de vários modos. Nas sessões públicas, muitos estranhos desencarnados podem manifestar-se. Nas sessões particulares, o desejo muito vivo de obter comunicações de seus parentes ou amigos é um sério obstáculo. Muitas vezes também, o próprio desejo que os desencarnados têm de se comunicarem pode produzir o mesmo efeito. Talvez pareça isto estranho, tanto aos incrédulos como aos crédulos, mas é evidente que esse resultado nasce de efeitos produzidos por leis que não conhecemos. Como já tenho repetido muitas vezes, só chegaremos a conhecer essas leis pouco a pouco, pelo menos assim o espero. E então isso que nos parece extraordinário não mais será para admirar. Eis ainda o que acrescenta o mesmo invisível. Outra razão que impede essas comunicações frequentes, entre parentes ou amigos, é que muitos passam desta para outra vida com a ideia enraizada de que não há comunicação possível entre os vivos e os mortos. Efetivamente, eles se recusam a toda a manifestação desse gênero, pois o fato de passar de um plano a outro não os transforma assim tão facilmente. Outros ainda, que desejariam comunicar-se, nem sempre acham um médium em afinidade psíquica consigo, ou, se o encontram, podem muito bem não saber ou não poder servir-se dele como instrumento para patentearem sua presença. Muitos na Terra, como na outra vida, ignoram as dificuldades e os limites impostos às relações entre encarnados e desencarnados. Se algumas pessoas,
Como o Sr. Camille Flammarion nunca obtiveram comunicações, pode-se afirmar que com outros se deu o mesmo fato. Em regra geral, para os casos de identidade, que merecem reparo, principalmente da parte de parentes ou amigos que se podem ter as provas mais seguras, quando Deus o permite, pois eles se acham em condições de narrar fatos ignorados muitas vezes deles mesmos, e que depois verificamos serem exatos. A prova mais positiva é ainda a da materialização. Citei no meu livro casos bem curiosos, entre os quais o do Sr. Livermore, e é certo que, logo que uma mãe, uma irmã, um irmão, etc., se materialize e venha tirar-se, em pranto, nos braços dos parentes que amou na terra, e que, quando é preciso separar-se de novo, o faz pesaroso, seria ímpio ou ridículo acreditar que Deus pudesse permitir que demônios viessem representar os mais sagrados sentimentos da humanidade. Recuso-me absolutamente a admitir semelhante comédia, que seria injuriosa à bondade de Deus. Neste meu livro já apresentei as provas de identidade dadas um inglês da Austrália, o Sr. H. J. Brown, graças às materializações. Os pais do Sr. Brown e dois dos seus filhos, um dos quais morrera afogado, foram vistos e reconhecidos não só por seus parentes, como também por seus amigos, com todos os detalhes característicos. No seu livro Theories do Deat, a Sra. Marriott cita alguns casos de identificação pela materialização, e o mais frisante é da sua irmã Amélie, falecida 6 anos antes da sua aparição. Nas memórias de Lady Bloomfield há um caso de identidade tão curioso, que eu com satisfação narraria se não me faltassem os documentos respectivos, que infelizmente não possuo. Ele, porém, traz à mente outro fato do mesmo gênero, que se acha no livro Animismo e Espiritismo, de Aksakoff, cujo lado característico é que a pessoa que viu o espírito estava convencida de que sua amiga, ou criada, não me recordo bem, ainda existia. Aksakoff narrou ainda outros casos muito interessantes. Nos Análises de Ciências Psíquicas, de novembro e dezembro de 1898, o caso de Puttal é também notável. Stanton Moses, no seu livro Spirit Identity, cita vários casos dos quais os mais curiosos são os de Albert Florentino e do homem que foi esmagado por uma máquina. Mas, como se acham traduzidos em diversos livros espíritas, não tratarei deles. O professor Eliot Coase, sábio americano que presidiu ao Congresso Psíquico de Chicago, disse: a questão de saber se a alma pode manifestar-se depois da morte do corpo depende das provas. Ora, elas são numerosas, concludentes e, segundo as leis ordinárias, testemunhos humanos bastariam para estabelecer os fatos perante qualquer tribunal. Tantos casos de aparição depois da morte têm sido examinados em todos os sentidos pela Society for Psychical Research, da América e da Inglaterra, que, na minha opinião, a realidade das aparições está estabelecida de modo positivo. O Sr. F. Mieres, sábio membro daquela sociedade, dizia que as provas sobre as quais o Sr. Stanton Moses baseou seu livro Spirit Identity, se ele as tivesse estudado de modo mais completo, poderiam ser ainda mais fortes e convincentes do que o autor imaginava. Pergunto ao Sr. G. Mary, pode-se sustentar um instante que um demônio tenha tomado a máscara do Sr. G, para parecer evidente, dizer o que tinha feito, com seus gestos habituais, e sobretudo falar da sua adega, do seu bom vinho, mesmo supondo-se ser ele um bom diabo? Não se compreende com que propósito, com que fim podia fazer tudo isso. Sob o ponto de vista satânico, isso seria perder tempo e fortalecer no encarnado a ideia da outra vida, o que se poderia chamar um desazo diabólico traço, e estou persuadido de que, salvo os católicos exagerados, todos estarão convencidos, como eu, de que, em muitos casos, os mortos podem voltar e dar provas de sua identidade e sobrevivência.
A senhora Underwood diz no seu livro. Por diversas vezes os invisíveis têm escrito, pela minha mão, que os maus espíritos frequentemente se divertem e se satisfazem em enganar os encarnados e que é preciso pôr-se em guarda contra eles, não os escutando e fazendo-lhes ver que não nos podem fazer cair nos seus embustes. Muitas vezes também, os invisíveis me têm pedido para dar aos meus amigos primeiro, e depois ao público, conselhos que me trazem do além. Conselhos que visam unicamente acalmar a apreensão da morte e afirmar a realidade da outra vida. Hesitei, porém, por muito tempo, temendo o que se poderá dizer e, sobretudo, que se me chamem louca, mas os invisíveis tantas vezes me têm repreendido por esse receio, que me decidi a publicar o meu curioso livro. Stinton Moses, nos seus Spirit Teachings, Ensinos Espiritualistas, diz-nos também que muitas vezes os invisíveis que se comunicaram com ele eram impedidos por falanges de espíritos maus, que faziam todo o possível para entravar o bem que esses conselhos pudessem produzir. Swedenborg nos põe igualmente em guarda contra as entidades malévolas que, felizmente, não são as únicas que influenciam os homens. Como já o disse, desconfiai e assegurai-vos bem se falais a um bom ou a um mau espírito. Volvemos agora aos casos do Lynch, fornecidos pelo seu redator. 5 graus Celsius ASO, certo Sr. C. Deu todos os detalhes concernentes à sua vida, a distância da sua residência à vila mais próxima, o choque que sentiu no vagão no mesmo dia de sua morte, porém que só após o jantar se sentiu mal. Depois, quando se achava na biblioteca, sentiu uma dor intensa, que lhe determinou a morte, justamente no momento em que o criado lhe trazia o café. Narrou que, em 1896, uma moléstia interna o forçou a abandonar sua profissão de magistrado, e falou também sobre certos acontecimentos que se deram no seio de sua família, em agosto, mês que se seguiu ao da sua morte. Todos esses fatos íntimos eram desconhecidos do médium, e fáceis de verificar. O mesmo Sr. C. havia escrito longa missiva referente a negócios dos tribunais, que o redator não pôde constatar apesar das pesquisas feitas, quando um fato inesperado lhe forneceu para isso os meios. Um de seus parentes, homem da lei, que viera visitá-lo, jantava com ele a senhora vidente, quando esta lhe perguntou: acaso conheceis o processo T. e B., ocorrido em 1893? Oh, conheço bem, foi um processo que dirigi, quando eu era juiz da corte. E deu então ao redator todos os esclarecimentos do processo, todos os detalhes, que coincidiam exatamente com o que o Sr. C. havia dito ao médium. Esclareceu assim tudo quanto parecia misterioso e incompreensível ao redator, instigou-o a falar com o magistrado que havia sucedido, e a pedir-lhe emprestado por um dia todos os autos desse processo. Isto feito, o redator constatou que todos os detalhes dados pelo desencanado, Sr. C., eram exatos, até mesmo a data do processo, 24 de fevereiro de 1893. Este caso é tanto mais curioso, quanto os detalhes dados pelo desencarnado eram inteira e absolutamente ignorados do médium, e que, além disso, por motivos particulares, o processo não havia sido publicado nos jornais. Pode-se dizer que um invisível, que não o Sr. C., tivesse lido todas aquelas particularidades no cérebro dos parentes do Sr. C., e depois nos autos do processo, mas, com que fim esse outro Sr. C., invisível, daria todos os esclarecimentos destinados a identificá-lo junto de seus amigos? Para ludibriá-los. Para quê, então? Para fazer-lhes mal, podia-se supor, mas no caso não há sombra de tal, ao contrário, provar a sobrevivência é fazer o bem. Certamente não faltam desencarnados fascistas, mas qualquer investigador, com um pouco de experiência psíquica, disso se preservará facilmente. Só os crédulos em demasia, aqueles que em tudo creem, se deixarão apanhar.
6 graus Celsius ASO. Outro correspondente do Lynch conta o seguinte fato. A senhora N, falecida algum tempo antes da sessão, absolutamente íntima, escreveu pela mão da médium, senhora Coat,